Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Com saúde e com motivação para continuar o nosso curso aqui de Direito das Obrigações. Dando continuidade à sequência de nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre um tema bem instigante, bastante relevante dentro do direito das obrigações, que é exatamente a obrigação composta com pluralidade de sujeitos e as suas classificações, beleza? Diante disto, apenas fazendo um pequeno reavivamento do que falamos na última aula. A última aula nós falamos exatamente nas chamadas obrigações compostas com pluralidade de objetos, classificamos ela. E nós dissemos que a obrigação ela pode ser composta ou complexa em razão da pluralidade dos objetos ou em razão da pluralidade do seu elemento subjetivo. E o seu elemento subjetivo, como vocês já sabem, como a gente aprendeu lá na teoria geral das obrigações, é exatamente os sujeitos da obrigação, o credor ou o devedor. E nesse contexto, a gente vai verificar exatamente que a obrigação composta por pluralidade, ela pode se dar com a pluralidade do sujeito ativo, mais de um credor, ou ela pode se dar com a pluralidade do sujeito passivo, mais de um devedor. Importante frisar, pessoal, que dentro desta pluralidade, dentro deste viés de constituição obrigacional ou de classificação obrigacional, importa salientar que a classificação, quando há esta pluralidade de sujeitos, ela conduz a gente a uma classificação da obrigação ser divisível ou indivisível. Veja só. Cláudio, tu está dizendo que a pluralidade é de sujeito, mas ser divisível ou não é uma classificação típica quanto ao objeto. Você vai verificar se a prestação ela pode ou não pode ser dividida. Sim, estou dizendo isso. Cláudio, está errado. Isso tem nada a ver. Tem tudo a ver. E aí eu vou levar vocês a um raciocínio que vai explicar muito facilmente essa condição. Pergunto aos senhores, quando é que eu preciso saber se uma coisa é divisível ou se uma coisa é indivisível? Me respondam. Por que é que eu preciso dividir uma coisa? Vejam vocês, se eu compro para mim uma pizza, eu preciso dividir essa pizza pelo fato dela se destinar apenas ao meu consumo? Não. Eu posso pegar a pizza inteira e começar a comer até chegar ao seu fim ou até enquanto eu aguentar. Mas se eu compro uma pizza para toda a minha família, no caso 5 pessoas que residam comigo, eu preciso averiguar com a finalidade de satisfazer o credor ou os credores, que são toda a minha família, que é toda a minha família, melhor dizendo, que são os 5 membros de minha família. Eu preciso para saber se eu consigo satisfazer e como eu consigo satisfazer esta obrigação, preciso verificar exatamente se aquele objeto prestacional ele é divisível ou indivisível. E aí, pessoal, nós temos exatamente a justificativa, nós temos exatamente a vinculação do porquê que a obrigação classifica se uma coisa é divisível ou indivisível, exatamente quando existe pluralidade de sujeitos, sejam credores, sejam devedores. Porque é quando há esta pluralidade, no caso de credores, que nós temos que verificar se é possível pagar dividido para cada um a sua parte ou não. Ou quando há pluralidade de devedores, se eu posso cobrar dividido para cada um a sua cota de débito. E é aí que é importante, é aí que se torna relevante, é aí que se torna
significativo para o direito verificar se a obrigação tem prestação divisível ou não. Porque se eu tenho um crédito ou um débito que favorece ou desfavorece apenas uma única pessoa, eu não preciso investigar, eu não preciso cotejar, eu não preciso analisar como vai se dar o pagamento da coisa, se de forma dividida ou não. Porque quem vai receber é só uma pessoa e quem vai pagar também é só uma pessoa. Então, evidentemente, que ele vai realizar um pagamento íntegro desta obrigação. Ok? E aí, pessoal, tem exatamente a justificativa de por que, se falando de pluralidade de sujeitos, a primeira classificação que nós vamos lidar é com as obrigações divisíveis e indivisíveis, ok? A obrigação, por sua vez, então, ela é divisível quando a sua prestação, quando o seu objeto prestacional puder ser dividida sem prejuízo, sem desconstituição, sem mácula, sem a diminuição do valor da prestação, podendo dividi-la. E vocês vão ver isso lá no artigo 87 e 88 do Código Civil. Deixa eu localizar aqui, 87 e 88, para mostrar a vocês o que é que eles dizem, beleza? Artigo 87 do Código Civil, ele diz: bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, ou seja, que não desconstitui a sua natureza, diminuição considerável de valor, ou seja, que não causa perda financeira ou perda de valor da avaliação daquele bem, ou prejuízo do uso a que se destinam. E aí vocês vão ver quais são os critérios que determinam que a coisa pode ser dividida. É quando ela não tem prejuízo ao seu uso, não tem prejuízo ao seu valor e não tem prejuízo quanto à sua substância, quanto à sua materialidade funcional, beleza? Se não violar nenhum desses valores, nós temos um objeto divisível. Por sua vez, o artigo 88 ele fala: os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis por determinação de lei ou por vontade das partes. Aí vocês vão ver o quê? Que aí nós estamos falando que a indivisibilidade pode ser natural, quando a coisa não pode ser dividida por conta da sua natureza, da diminuição do seu preço ou da sua funcionalidade, ou artificial, que se divide em voluntária ou legal. As partes podem artificialmente tornar algo que é divisível em algo indivisível. E aí nós temos uma indivisibilidade artificial voluntária. Ou a lei pode tornar algo que é materialmente divisível em algo indivisível. Para exemplificar esta última hipótese da indivisibilidade artificial legal, que decorre de lei, eu vou citar um exemplo muito comum. Digamos que eu tenha um terreno aqui no Juazeiro do Norte que mede 10 por 20. Esse meu terreno, se eu quiser naturalmente dividi-lo, não desconstitui, o terreno não deixa de ser terreno se eu dividi-lo em 2 lotes de 5 por 20. Ele também não deixa de servir para a sua utilidade e ele também não perde valor. Talvez ele separadamente, inclusive, ganhe valor, ele agregue valor. Mas vejam só, uma lei, Código de Postura do município, vem lá e estabelece que no bairro em que está situado o meu terreno, a menor fração de imóvel que pode ser negociada é o tamanho de 200 metros quadrados. 10 por 20 está exatamente 200 metros quadrados. Pessoal, eu vou continuar com o meu terreno
Sim, 10 por 20. Só que com o viés de transmiti-lo, de vendê-lo, eu não posso mais dividi-lo. Ou seja, aquele terreno se tornou um bem, desculpa, indivisível por força artificialmente impositiva de uma lei. Foi a lei que tornou aquele meu bem indivisível. E isso pode também constituir-se entre as partes. A força contratual das partes pode instituir uma indivisibilidade artificial, que é distinta da natural. A natural é aquela que decorre da própria natureza do bem. Porque se for dividido, ele se destrói. Porque se ele for dividido, ele se torna inútil. Ou porque se for dividido, ele perde seu valor. Beleza? E aí nós falamos sobre a divisibilidade e a indivisibilidade. Continuando sobre isso, vocês vão ver que nós temos obrigações divisíveis quando esta obrigação, o seu objeto puder ser fracionado, quando o seu objeto puder ser cumprido de forma fracionada. E aí nós temos um exemplo muito simples, muito fácil de observar se uma obrigação ela é divisível ou não. Vejam só, quando eu falo, por exemplo, que eu devo uma saca de feijão para João e Pedro, está em pluralidade de sujeitos, de credores. E aí nós temos que analisar, então, se a coisa é divisível ou não. Se a coisa for divisível, por natureza divisível, for de natureza divisível, por exemplo, como a saca de feijão eu tenho uma saca cheia de feijão, eu não vou diminuir o valor, eu não vou tirar a natureza dela, não vou ofender a utilidade da coisa, se eu pegar uma saca de feijão de 100 quilos e dividir em duas sacas de 50 quilos cada. Vejam vocês que a obrigação permite que eu divida essa saca em duas sacas de 50 quilos, pagando 50 quilos a João, 50 quilos a Pedro. E aí nós temos demonstrado exatamente a forma com que as obrigações divisíveis são satisfeitas. E essa regra, pessoal, ela decorre de um princípio denominado concurso partes fiunt. Concurso partes fiunt. Concurso partes fiunt, traduzindo para o nosso linguajar, seria cada parte concorre com a sua parte, ou cada um concorre com a sua parte. E para a gente aqui é cada um com o seu cada qual. Ora, se eu tenho um bem que é naturalmente divisível, o que é que eu vou fazer? Para satisfazer os dois credores que eu tenho, eu simplesmente divido aquele bem e entrego a parte que cabe a cada um, concurso partes fiunt, de forma a satisfazer os meus dois credores de forma plena. Beleza? Essa regra, pessoal, ela vem a atender, inclusive, aos limites de satisfação do credor, que não é obrigado a receber prestação diversa daquela que é devida. Por exemplo, se o meu credor tem direito a receber meia saca de feijão, que equivale a 50 quilos de feijão, ele não é obrigado, por exemplo, a receber o dinheiro que correspondesse àquela meia saca de feijão. Ele tem direito a cobrar e receber a meia saca de feijão a qual eu estou vinculado. Desta forma, vocês vão ver que se o objeto ele é divisível, ele propicia, ele possibilita o pagamento através da instituição do princípio do concurso partes fiunt. Esse concurso partes fiunt, ele é a regra geral que trata a forma de pagamento das obrigações divisíveis. Mas só que se excluem, se excepcionam a esta regra dois tipos de obrigação. Hoje eu vou mencionar as duas, mas hoje eu vou falar nessa aula somente da obrigação indivisível. E aí não se sujeitam a essa regra
do concurso Partes Field as obrigações indivisíveis e as obrigações solidárias. Obrigações indivisíveis vocês já viram qual é. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas terminologias e nas dicções do Código Civil que tratam sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis. Começando lá no artigo 257, nós temos a regra de que, havendo mais de um devedor, pluralidade de sujeitos passivos, ou mais de um credor, pluralidade de sujeitos ativos, em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto aos credores ou devedores. Ou seja, quando houver uma pluralidade de sujeitos ativos ou passivos e o objeto for divisível, nós vamos aplicar a regra do concurso Partes Fiunt, ou seja, a coisa para o pagamento será dividida para tantas quantas pessoas sejam credoras ou devedoras. E aí, seguindo com isso, a gente já começa a inserir-se no novo assunto, que é exatamente a exceção a esta regra do concurso Partes Fiunt, que está previsto no artigo 258 do Código Civil. Acompanhem comigo aí, por favor. O artigo 258 do Código Civil diz: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato que não suscetíveis de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada razão determinante do negócio jurídico. E aí ele repete, lá do artigo 87, as causas que não permitem quando a coisa for, que a coisa possa ser dividida. E aí nós temos a seguinte variação, nós temos a seguinte percepção, que o pagamento da obrigação de coisa ou de obrigação indivisível, ela não vai poder se dar da mesma forma e no mesmo modo que se dá lá na obrigação divisível. Por quê? Porque o concurso Partes Fiunt, a regra do concurso Partes Fiunt, não se aplica a esta obrigação ou a esta natureza de obrigação indivisível. Por isso, pessoal, que há um regramento próprio que trata desta obrigação, que visa o pagamento de obrigação indivisível para possibilitar um pagamento seguro, para possibilitar um pagamento que seja legal. Porque imaginem vocês, se eu tenho vários credores e eu pago somente a um deles, digamos que eu tenha 5 credores, e eu pago somente a um deles, e esse credor ele consome a coisa que eu paguei, que era para ser dividida, mas não poderia ser dividida. Vejam vocês que isso pode gerar, isso de fato vai gerar um descumprimento na obrigação, isso vai gerar um litígio, e é evidentemente que isso não é o desejo de quem satisfaz o pagamento de forma íntegra. E aí eu lembro a vocês uma regrinha, que é a regrinha bem popularizada já, que fala sobre o aspecto do quem paga mal, paga 2 vezes. E quem paga mal, pessoal, corre efetivo o risco de pagar 2 vezes, porque se eu paguei somente a um dos credores e esse utilizou indevidamente a coisa, eu vou até poder responsabilizá-lo de volta pelo que ele fez. Mas eu continuo devendo, eu continuo devedor aos demais credores que não receberam a sua parte em razão do meu pagamento somente a um deles. E aí nós seguimos exatamente no parágrafo 1 do artigo, no artigo 259, que vai nos trazer a seguinte regra. Artigo 259. Se havendo 2 ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Olha só, veja só, isso traz uma regra
de exigibilidade quantitativa em relação ao devedor, aos plúrimos devedores. Digamos que eu compro um carro a João e Pedro. João e Pedro são meus devedores da entrega de um carro. Vejam vocês que o carro é um objeto indivisível. Portanto, eu não tenho como exigir de João e de Pedro meio carro de cada um, porque não se aplica a regra do concurso partes field. Se não se aplica a regra de que cada um concorre com a sua parte do débito, nesse caso, eu posso exigir de qualquer um deles a dívida toda. Eu vou poder cobrar o carro se eles não me pagarem voluntariamente. Eu vou poder cobrar o carro, cobrar a entrega do carro e o carro inteiro de qualquer um deles. Beleza? Com certeza vocês estão pensando agora assim, Cláudio, mas isso não é justo. Se João e Pedro devem um carro, você cobrar só de João, vai dar um prejuízo a João em detrimento de Pedro. E aí nós temos exatamente a regra instituída no parágrafo 1 do artigo 259, que fala: o devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados. Vejam vocês que aqui nós temos um fenômeno lindo de morrer ou lindo de viver, que é o fenômeno da subrogação. E a subrogação vai estar presente exatamente no pagamento de obrigação indivisível. Veja só, para tornar justo, para tornar equilibrado, não é possível, não é prudente que um só dos devedores responda por este débito integralmente sem nenhuma outra repercussão. Mas, como eles são devedores de obrigação indivisível, o credor tem que receber de todo jeito, vai ter que receber a sua prestação, seja exercitando o seu direito contra qualquer um dos devedores. Só que o próprio Código, no artigo 259, parágrafo único, ele já institui a chamada subrogação para reequilibrar a situação. Ele diz de jeito, olha, o devedor que pagou o carro todinho, ele vai ter o direito de recobrar a parte que cabia a cada um dos outros devedores ou co-devedores para restituir-se do que ele pagou por eles. E aí vocês vão ver, pessoal, o fenômeno da subrogação, ele transmite, ele tira o credor que recebeu daquele lugar, daquela posição de credor e coloca o devedor que pagou naquela condição que estava o credor. E permanecem embaixo, aqui na condição de devedor, todos os devedores que não pagaram nada por aquela obrigação. De forma que poderá este chamado credor subrogado, ou seja, o devedor que se subrogou à condição de credor, cobrar a parte de cada um dos devedores. E aí, se a gente está falando em parte, quer dizer que ele não vai cobrar um carro de cada um, mas ele vai cobrar o equivalente pecuniário à dívida do carro, de cada um dos devedores. Digamos que eu comprei um carro de 30 mil reais a João e a Pedro, e quem me deu o carro, quem me entregou, quem satisfez a obrigação foi só João. João pagou o carro integralmente e ele vai se subrogar à condição de credor. E dentro deste aspecto de credor subrogado, ele vai poder exigir, conforme o parágrafo 1 do artigo 259, a parte pecuniária que cabia a Pedro. Então, se o carro era devido igualmente pelos dois, por se tratar de coisa indivisível, vai poder ser exigido na sua integralidade. E, com esta condição, João, que pagou o carro todo, vai poder exigir 15 mil, o valor de 15 mil, respectivo à parte devida por Pedro na obrigação diretamente a Pedro. É interessante que vocês pesquisem e deem uma lida sobre os efeitos da subrogação. Mas eu vou distinguir dois aqui efeitos para vocês.
primeiro efeito, pessoal, da subrogação é que ele converte a obrigação que era uma obrigação indivisível em uma obrigação pecuniária, de pagar em dinheiro, em quantitativo. E esse pagar em dinheiro e esse quantitativo, ele é uma obrigação divisível. Portanto, ela volta a estar sujeita à regra do concurso partes fili. Ou seja, quando há subrogação, a coisa que era indivisível se torna divisível por se constituir em obrigação pecuniária e passa, portanto, a estar sujeita às regras do concurso partes fili. Beleza? A outra modalidade de pluralidade de sujeitos diz respeito exatamente ao artigo 260, que ele diz de jeito, ó, se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão, ou seja, deverão pagar de que forma? Imaginem comigo, ao invés de eu ter vários devedores, eu tenho vários credores, eu tenho pluralidade de sujeitos ativos, e esses sujeitos ativos, qualquer um deles pode receber. Só que a coisa, se fosse divisível, o que eu faria? Saco de feijão para duas pessoas, metade de um saco para um, metade de um saco para outro. Mas eu não posso fazer isso. O carro, ele é indivisível. Ele é indivisível. De modo que, sendo ele indivisível, o credor vai ter que receber ele de forma íntegra, de forma completa, mas só que são mais de um credor. E para eu não correr o risco, para o devedor não correr o risco de pagar e pagar mal, ter que pagar de novo, lesar a um dos cocredores, o artigo 260 institui como ele deve pagar. Ele deve pagar. Inciso 1º, como deve pagar o devedor perante credores, contra vários credores de uma obrigação indivisível. Aí ele diz no inciso 1º, a todos conjuntamente. E o exemplo mais simples, mais fácil do pagamento conjunto é exatamente esse aqui. Digamos que eu tenho que entregar o carro que está representado por essa chave do carro aqui. Eu boto aqui a chave do carro e todas as mãozinhas do credor, ou seja, João e Pedro, vão lá e recebem juntamente o carro. E a partir daí, eles dão a destinação que é a sua copropriedade, que é a propriedade comum deles sobre o carro que eles queiram. Aí é com eles. Mas vocês estão vendo que a tradição, ela está sendo feita, ela está sendo efetuada de forma conjunta. E isso é denominado, chamado pagamento conjunto. E é a forma correta de se pagar obrigação indivisível quando há pluralidade de credores. Ok? No inciso 2º, ele diz, poderá também pagar a um, dando este caução de ratificação dos outros credores. E aí, pessoal, ele traz a regra de que ele vai pagar somente a um dos credores. Está lá, meus 2 credores do carro, ele entrega o carro a um deles, mas ele toma para si uma caução de ratificação, ele toma para si um ato de prudência que pode significar a anuência do outro credor, do outro co-credor com esse pagamento, ou mesmo uma garantia, um depósito judicial que equivalha ao valor do carro. Então, fica resguardado o direito do outro credor que não recebeu, porque caso ele não receba, ele vai ter contra o devedor que recebeu estas cauções, estas precauções que vão satisfazer ou garantir a satisfação para o outro credor que não recebeu. Beleza? E aí vamos para o artigo 261.
se um só dos credores receber a prestação por inteiro, ou seja, o credor recebeu a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele, credor que recebeu, em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Ou seja, se um credor recebeu e consumiu a dívida, o bem por inteiro, os demais credores poderão cobrar dele a parte que cabia a estes credores. É o que nos fala o artigo 261. Vamos dizer que o carro foi comprado por João e por Pedro por 30 mil. Eu entrego somente a João, Pedro não recebeu o carro. O que é que ele vai fazer? Vai poder cobrar a João 15 mil, respectivo ao seu direito de crédito naquela obrigação. Beleza? Vale a pena a gente ver também o artigo 263, que fala: perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perdas e danos. Olha só, pessoal, a obrigação de satisfazer perdas e danos, ela é uma obrigação pecuniária. Ela vai satisfazer através de pagamento pecuniário. Por isso mesmo, a obrigação pecuniária é uma típica e a mais divisível de todas as obrigações. Ou seja, se a obrigação não for satisfeita de forma culposa e tiver que se convertê-la em perdas e danos, a obrigação volta a ser regida, volta a ser qualificada como uma obrigação divisível e vai seguir as regras do concurso partes fiunt. Beleza? Olha só, a gente vai inserir essa aula também lá no YouTube e em seguida a gente se vê nos nossos encontros remotos, nos horários das aulas, para tirar as dúvidas. Então, leiam a doutrina correlacionada à obrigação divisível e indivisível e os artigos de 257 ao artigo 263 do Código. Beleza? Tranquilo? Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau, obrigado!